Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Geek Indica. No vídeo de hoje falaremos sobre esses 3 quadrinhos aqui, tá bom? Bora pro vídeo. E antes de tudo gostaria de dar um aviso, tá bom? Como vocês podem talvez bem perceber, tá tendo uma putaria generalizada aqui perto de casa. Não sei se é suruba, se é aniversário, se é carnaval fora de época, tá? Então qualquer barulhada, berreiro, qualquer coisa de parabéns aí que vocês escutarem, por favor relevem, tá bom? Brincando, né? A democracia às vezes é um erro. Esse eu acho que é um dos motivos. Aviso dado, vamos para a recomendação do mês, tá bom? De forma um tanto quanto atrasado, gostaria de ter feito isso ainda na janela de lançamento, mas eu não tive a oportunidade, né? Graças ao bom Deus e a vocês também que nos ajudam, estão chegando bastante coisa e também estou tendo que me ajeitar com diversas outras. Eu estou lendo pendências antigas, alguns scans que sempre me despertaram a curiosidade, edições em PDF dos parceiros, tipo a Devir, por exemplo, inclusive, né, sempre agradecendo aí, muito obrigado. Um ou outro recebido, inclusive tem 2 aí pendentes que, como vocês bem viram no vídeo anterior, né, ainda não chegaram no dia que eu tô gravando aqui pra vocês, tá, proporcionalmente, respectivamente, tá. Então, vamos começar com esse quadrinho aqui, qualquer coisa vocês relevem, é o brilho da tela, tá bom, como eu sempre explico. É a edição, o volume 2 de Meta, Departamento de Crimes Metalinguísticos. O volume 2 aqui se chama A Jornada do Leitor, tá bom? Essa aqui é a capa, minha ediçãozinha já está ensacada. Essa é a lombada, né? Não sei se vai dar para ver os detalhes. E essa é a contracapa, né? Agora tem até o selinho falando que é a sequência da ganhadora série do Prêmio Jabuti, né? Melhor HQ de 21. É uma edição de capa cartão, com uma outra firula gráfica que eu vou tentar explicar durante o decorrer da resenha para vocês. E o papel, se eu não me engano, é o couché. Só que é um couché um pouco mais fino, né? Se comparado ao do volume 1, como eu disse lá naquela vez, que eu até me surpreendi, né? Falando que era um papel de extrema qualidade, bem grosso, bem resistente, bem rígido até. Se passando um pouco depois do primeiro volume, pessoal, começamos essa edição aqui com uma perseguição intensa a um sujeito que descobriu ser também um personagem ficcional, assim como o pessoal da agência, por exemplo, né, da Meta. E nesse caso, o cara, né, o suspeito, o criminoso, está testando os limites impostos pela própria mídia quadrinhos. Depois dessa conclusão breve de um caso bem rapidinho, digamos assim, né, teremos o vislumbre do novo arco. Então, não posso falar muito mais sobre a edição, porque ela é quase como se fosse um one shot, né? Olha a grossura desse negócio, é pouquinha página, né? Passou a ficha pra vocês, acho que são menos de 100, dependendo. Mas é uma edição divertida, né? Certamente, mantém a qualidade. Eu particularmente, vou falar bem sincero pra vocês, eu preferiria que fosse um arco maior, tá? Porque esse aqui é como se fosse o volume 1,5. Porque o final desse aqui, ele dá o pontapé, ele dá o gancho para o novo arco. Olha, o personagem principal, né, o cara que recém adentrou a Meta, ele começa a descobrir coisas acerca do pai, que inclusive algumas coisas já são pinceladas no volume 1. Ele tenta conversar com a irmã dele, ele tenta investigar, ele vai, se não me engano, tem um tempinho que eu li, tá? Ele vai até atrás da Sherazade das 1001 Noites, como passou bem a foto aí pra vocês. Essa moça árabe, se não me engano, é ela, né? E é em cima dela que a gente vai ter a sacada gráfica dessa edição. No volume 1, não tinha muita coisa propriamente de você botar a mão, assim como, por exemplo, aquele O Processo e mais umas outras duas de um cara que saiu pelo Comic Zone, que tem um corte diferente na página, uma outra coisa mais visual, literalmente, né, mais tátil, narrativamente falando. Então, no caso aqui, o que não tem de prosseguimento, né, de alongamento da história, digamos assim, a edição compensa com firulas gráficas. É bem bacana, inclusive. Eu só acho que deveriam ter tentado fazer o recorte do pontilhadinho, para você destacar o detalhe aqui, que eu não vou falar exatamente o que é, de uma outra forma que preservasse a folha dentro. Quando eu fiz, eu tentei ao máximo recortar só ao redor do lugar que precisa, para ainda deixar a folha um tanto quanto estática no lugar que ela estava. Isso é uma coisa minha. Tanto que foi esse capricho gráfico que fez ele demorar para ser lançado na época. Deu um rococó na época, deu um problema que eu lembro das notícias, e ele demorou um pouco, vamos supor assim, ia sair em julho. Aí por conta da cagada que deu, ou não passou na supervisão lá do pessoal, foi postergado uns 2, 3 meses pra frente, se não me engano, tá?
Então não tem muito o que falar, tá bom? Não tem muito o que falar sobre a história em si, porque ela é como se fosse um prelúdio. Ela compensa o tamanho menor com firulinhas gráficas diversificadas, além da própria história, e tem homenagem até, se não me engano, não é o Brás Cubas, né? Eu acho que é Capitu, se não me engano, né? Aquela cena do Bentinho namorando e é um monte de pontos de interrogação, exclamação e perguntas, né? Tem uma página que faz homenagem a isso. Eu não sou tão leitor de histórias clássicas da literatura brasileira e portuguesa, dependendo também, né? Mas eu lembro disso. E é legal, né? Resumindo, é uma edição que sacia a vontade. É um universo muito promissor. E espero que não só agora, recentemente saiu 3, mas saia pelo menos umas 6 edições, assim, né? Que dependendo, as ideias se esgotam e é melhor parar no auge, né? Lá no alto, do que ficar tirando leite de pedra, sangue de pedra, né? Então, que dure pelo menos ainda uns bons anos aí. E pelo que eu vi das fotos, pelo menos o volume 3, ele tem, digamos assim, mais páginas. Aí o que me contenta, o que me satisfaz mais, né? Eu já ia esquecendo, né? A gente tem que prestigiar o pessoal que é da nossa terrinha, né? Inclusive não só a questão do prêmio, se não me engano eles começaram a ser publicados numa editora estrangeira. Infelizmente eu não lembro qual o nome, tá? Mas qualquer coisa vocês pesquisem aí, tá bom? O roteiro é do Marcelo Saravá, a arte é do André Freitas, as cores são do Omar Vignoli e o letreiramento como um todo ali, né? São do Davidson Manes. Parabéns a vocês, pessoal, e continuem aí por muitos anos mais. Passada a puxação de saco, vamos agora para o lançamento, tá? Ainda não chegou nem a beiradinha de um ano ali que eu ponho com vocês. Essa edição saiu recentemente, tá marcado, se não me engano, no guia como fevereiro desse ano, pra tá passando aí pra vocês, tá bom? Só que, como eu sempre falo, eu estou dando aquela roubada, né? Eu não sou bobo, eu tenho a edição antiga. Essa edição de Demolidor, Amor e Guerra, tá bom? A minha, essa edição, ela é de 2018, se não me engano, tá? É uma capinha dura, bem da finiquinha, bem da safadinha, tá? Olha pra vocês verem aqui, e essa é a contracapa, tá bom? É uma edição de capa dura simples, em papel couché. Curto e grosso, do que eu vi das especificações que estão no guia e também no site da Panini, essas edições em formato graphic novel que saíram antigamente, tipo essa, Doutor Estranho, Doutor Destino, acho que chama Triunfo e Tormento, entre uma outra coisinha que ainda vai sair, eu acho, não, Shambhala saiu em Grandes Tesouros. Enfim, essas graphic novel que saíram na Abril ou em capinha duras mais simplesinhos na própria Panini estão sendo relançados. Como eu disse, em matéria de acabamento deve ser capa dura e couché a mesma coisa. Lombada, etc, eu não vou saber porque eu não peguei em mãos a nova edição para poder saber. Mas em matéria de recheio e tamanho, pelo que eu pesquisei, a nova edição ela é um pouco mais magra sim, mas ela ganha 1 ou 2 centímetros de altura. E em matéria de recheio, infelizmente, ela só tem a própria Amor e Guerra do que eu vi no site da Panini. Não sei que esteja, né, escrito para variar errado, tá bom? Mas por quê? Porque essa edição não tem só o Amor e Guerra. Ela tem uma história curta naquelas magazines que a Marvel fazia. É uma história em preto e branco da Elektra, feita inteiramente pelo Frank Miller, tá? Então tem essa diferencinha de, tipo assim, de ser mais magra e um pouco mais alta e uma história a menos. O que, na minha opinião, é uma baita de uma cagada, mas eles podem argumentar. Ai, nossa, é só Amor e Guerra, não sei o que, blá. Tipo, né, a edição é só aquela história, cala a boca, compra e lê. Só que, como eu sempre falo, se sempre dá pra acrescentar, colocar mais uma coisinha, até pra puxar a gente a comprar mesmo, eu acho uma cagada, né? Eu acho uma cagada, porque, por exemplo, digamos assim, né, o X-Men Deus Ama Homem Mata, ele saiu de novo, tem pouco tempo. Só que ele saiu agora como edição estendida, que nada mais é um prelúdiozinho e um prólogozinho bem safadinho com um traço de algum cara mais atual, justificando a Kitty Pryde a contar a história para uma menininha, que aí a gente lê a história, né, original, antiga. Além de ter uma ou outra censura de uma palavra lá, que pra mim foi completamente injustificado e... assim, injustificado não, né, vamos dizer assim, eu não achei correto, eu não achei certo, porque pra mim faz sentido ali na história, tá bom? Enfim, voltando estritamente ao Demolidor, tá, é uma edição bacana, já adianto pra vocês, a história ela é bem legal, e vamos pra resenha. Se você for comprar, pense bem, o link vai estar aqui na descrição, e sei lá, compre por sua conta e risco, ou entre aí no nosso catálogo e tente procurar essa edição mais antiga, tá? Se passando durante a icônica fase do Frank Miller no personagem, fase essa que eu ainda quero resenhar pra vocês, tá, pessoal? Seja aqui ou lá no Perdi Geek propriamente, temos aqui uma breve história.
Vanessa, né, a belíssima moça que foi cônjuge de Wilson Fisk, o rei do crime, durante muitos anos, ela tá de volta aos braços do próprio. Mas, coitada, ela encontra-se afônica naquele momento. Qual seria a fonte desse problema? Alguma doença? Algum trauma? Ou seria o próprio rei do crime? Quando o amor, ou seria possessão, é grande, as atitudes de cada um são desesperadas e igualmente proporcionais aos seus sentimentos de apego. Wilson Fisk contrata um louco de carteirinha para raptar a linda Cheryl Mondá, que é uma moça francesa, e assim chantagear seu renomado marido psicólogo. A partir desse momento, pessoal, vamos ver como o herói da cozinha do inferno entra nesse rococó todo e qual será a forma dele de lidar com todas as adversidades. Tanto o lance de resgatar a Cheryl, quanto ir atrás de tirar satisfação com Wilson Fisk e também se defender do cara louco de pedra. A história, ela é curta, mais uma vez, só que diferentemente do meta, eu posso falar um pouco mais pra vocês, tá bom? Porque ela vai do ponto A ao ponto B de uma maneira bem tranquila, tá? Falando agora da arte, ela é do Bill Sienkiewicz, não sei se é Sienkiewicz, a gente brinca aqui no Brasil, chama ele de 5 e 20, pra ficar mais fácil, né? A gente gosta de zoar sobre isso. Durante o traço dele, além de ser uma arte pintada, né? Digamos assim, é o Sienkiewicz do Antigo Testamento, o do Novo não é ruim, né? Diferentemente de um outro autor que mexe demais no seu traço. Sim, John Romita, eu tô falando de você, seu desgraçado. Nesse caso da edição do Amor e Guerra, o Sienkiewicz da velha guarda, entre aspas, né, ele usa figuras disformes e assimétricas, porque além de ser a questão de dar todo um novo sentimento, uma nova sensação ao leitor, ela também casa essa disformidade, digamos assim, essas figuras assimétricas, casa com a loucura do cara que raptou a Cheryl Mondá, porque eu não sei, não é muito bem explicado, tá bom? Se ele é um cara louco, se ele é bipolar, se ele é esquizofrênico, se ele tem alucinações, etc. Ou se ele é só um cara viciado mesmo, porque ele sempre pede as tais das pílulas, né, os remédios. Tem hora que é pro povo do rei do crime, que ele é pau mandado do Wilson, tem hora que é pra irmã dele, que é enfermeira, tipo, chefe de enfermagem, um negócio assim. Então ele é um cara, tipo, que tá sempre à beira do abismo, dependendo de um remedinho pra ficação, e ele já é naturalmente lelé das ideias. Além de toda essa questão gráfica, né, os méritos do Bill Sienkiewicz nessa história é fazer um Demolidor, além de muito carismático, muito boa praça, né, ele faz um sorrisão assim, tem hora, ele faz ele bastante dinâmico, né, acho que alguma das páginas que eu deixei pra vocês, tem um que ele sai pipocando, né, de um prédio a outro, de um carro a outro, e mesmo sendo uma página cheia, você só acompanha, digamos assim, o risquinho dos traços pra onde ele foi, né, tipo, pula pra cá, pula pra lá, né, você consegue discernir, né? Você consegue interpretar bastante a página e sentir aquele dinamismo da movimentação feita pelo Bill, né? E também as belíssimas moças que ele faz, né? A Cheryl Mondá, ela é muito bonita. A própria Vanessa, no comecinho da história, ela aparece um pouco mais no começo, assim, depois quando ela tá conversando com o psicólogo, o psiquiatra, né? E também vale uma notinha de rodapé pra você. Você tá vendo aí, você percebeu o estilo do desenho que foi feito, O Rei do Crime? Então, muita gente fala, ou foi assumidamente comprovado assim, né, os próprios diretores da animação falaram, esse design do Rei do Crime enorme de cabecinha, né, além de ter todo um lance dele ser um cara, aquele lance, digamos assim, de metáforas e coisas subliminares, né, que ele é um cara enorme, ele é um cara poderoso, mas por dentro, dependendo, ele se sente muito pequeno, ele se sente muito diminuído, né, porque ele não tem a tão querida Vanessa ao lado dele, ou pelo menos conversando com ele, demonstrando carinho com ele, tá? Isso aí são consequências, decorrências durante a fase do Frank Miller normal, tá? Isso você teria que ler, e dependendo até mais um pouco ali da Inocente, que saiu na saga do Demolidor, tá? Pra você entender um pouco melhor do porquê dessa, digamos assim, pirraça, essa cisma, que ela ficou calada, né? Tipo um voto de silêncio, ela ainda conversa um pouco, ela tem ideia, tá? Porque teve muito tempo, acho que foi na fase da Inocente mesmo, começa no Miller e vai pra Inocente, que ela fica nos esgotos ali, sumida por entre os mendigos da sociedade, né, da comunidade subterrânea de Nova York, tá? Isso é depois que ela é resgatada, se não me engano, tá? E se estiveram ouvindo a barulhada aí, eu peço desculpa, tá bom? E com isso, a questão do design do Frank Miller foi, né, espelhado, jogado lá pra frente no desenho do Aranhaverso. Por isso que lá no primeiro filme, o Wilson Fisk é desse jeito, tá bom? Tá foda, Robson, tá bem foda. E como complemento da edição, como eu bem disse pra vocês, infelizmente eu não tive a chance
de pegar um scan ou qualquer coisa, porque não existe a edição da Panini escaneada, tá? Tanto que eu mostrei pra vocês. Se você achar meio estourado, achar ruim, peço desculpas. Essas imagens, né, essas referências aí, foram tiradas do scan da edição da Graphic Novel da Abril. E a edição número 2, né, eu fiz assim, perdão. A edição número 2 era justamente o Demolidor Amor e Guerra, tá? Então, pra arrematar e também pra completar a edição, né, na época eu acho que eu paguei uns R$25, é um preçaço, assim, eu fiquei muito feliz na época, R$25, e no caso era um resgate, porque desde essa edição de 2018 não tinha sido republicado nunca mais, então a própria edição já era uma raridade per si. Vamos então pro ruim, tá? No caso, ela não é ruim demais, ela só é morna e acaba morna, não fede, não cheira, né? É o caso aqui pra vocês de Os Nomes, é um encadernado de volume único da Panini, quando ainda era Vertigo, né? Bons tempos de Vertigo. Os Nomes, tá? Roteiro do Peter Milligan, que pra você está passando, a arte é do Leandro Fernandes, e também destacado aqui, né? Por que não? A Chris Petter, é a colorista da edição, é uma moça brasileira, se não me engano, eu acho que ela é do Sul, eu posso estar enganado, tá? Acho que ela é do Rio Grande do Sul. Essa é a capa, essa é a lombada, tá? Não sei se vai dar pra vocês verem bonitinho aí, Os Nomes, tá? E a contracapa. As capas, inclusive, são muito bonitas, tá? Infelizmente não condiz com o recheio. É uma outra moça, tá? Aqui tá falando, são 212 páginas de história envolvendo os nomes de 1 a 9. É a maxi-série de ponta a ponta, tá bom? É um encadernado de capa cartão, ao estilo de banca, né? O bom velho encadernadinho de banca, com papel LWC, porque a edição já é mais antiga, naquela época ainda se usava. Katia é, além de muito bonita, casada com um ricaço chamado Kevin Walker. Eles têm tido uma vida perfeita quando repentinamente o coitado do Kevin é dado como morto, após um suicídio de circunstâncias muito suspeitas. Inconformada com toda a história e acompanhada do seu enteado extremamente inteligente chamado Philip, eles se unirão para desvendar as causas e quem está por trás do grupo conhecido como Os Nomes. Partindo ali de uma trama de vingança bem simples, né, além de elucidação de toda a situação, né, a história vai andando e vai escalonando também para os seus momentos grandiosos, né? Tem uns momentos bem legais, né? Vários momentos de ação, embates, tiroteios e com direito também a alguns plot twists, algumas reviravoltas. Algoritmos sencientes, grupo secreto dentro de grupos secretos, um semi-complexo de Édipo, né? Porque no caso o Philip, ele é enteado da Katia, né? Ele era filho biológico só do Kevin Walker. A história, ela quer abordar tanta coisa ao mesmo tempo, fazer tanta, tipo, atirar pra tanto lado, desenvolver tanta coisa, que 9 edições não pareceram o suficientes, por diversos motivos, tá? Assim, não tem um impacto decente, tipo, quando acaba a mesma história, não tem um impacto que preste. Não tem uma conclusão também que presta, né? É uma conclusão em aberto, tipo, olha, o mundo é grande, não sei o que, e nós vamos encarar os nomes. E tipo, cadê a segunda temporada? Cadê uma outra história? Cadê um spin-off? Não tem, porra, né? Além de outras pontas soltas que não são devidamente respondidas. Então, assim, é muita coisa, pouco tempo. No caso, pra 9, velho, eu já vi história ser respondida com 2. Sabe? Isso aí, eu acho que o Peter Milligan, ele quis fazer muita baguncinha, fazer muita gracinha, e acabou que ele foi se enrolando e se perdendo no meio do caminho, tá? Então, assim, é uma história bem da qualquer coisa. Falando agora sobre a arte, tá bom? Ela é do Leandro Fernandes, como eu disse. E eu já conhecia ele, no caso de uma obra posterior, né, chamada Carnificina Americana, que foi resenhada lá no Perdiguei recentemente, inclusive, recomendo aí que vocês vão lá conferir depois, tá bom? E no caso, os nomes, se não me engano, é de 2014, Carnificina é de 2019. E você vê ali, por exemplo, uma clara progressão, né? Ali no 2014 nos nomes, tava ok, tava de boa, né? É o que eu brinco, falei até no vídeo lá do Perdigeek, que é a escola argentina do preto e branco contraste tremido, né? O Leandro Fernandes é um desses caras. Mas a arte não é ruim, tá? A Chris Petter, inclusive nas cores, ajuda bastante, dá um reforço bem legal pro traço dele, tá? Então, assim, você vê como o cara vai progredindo durante toda a sua carreira, digamos assim. E é o correto, né? O cara tem que sempre se esforçar mais e se aprimorar cada vez mais. Mas nem tudo são flores. Apesar de ele ser um cara muito competente, principalmente para os momentos de ação, ele não sabe desenhar feições, né? Rostos, né? E também não sabe, dependendo, passar noções de idade pro rosto de cada pessoa. Eu tava lendo esse Philip, eu pensava que ele tinha 20 e poucos, meu irmão. O cara tem 16 anos na história, que porra é essa?
né? E aí eu não sei se ele foi melhorando com o tempo, porque no Carnificina Americano eu acho que não tem criança ou adolescente pra gente poder tirar uma comparação. Mas, velho, eu fiquei, assim, desgraçado da minha cabeça. Pensei, pô, o cara deve ter uns 24, 22, assim, igual eu, 20 e poucos, né? Não, o cara tem 16, você olha, tipo, ele é grandão, a cara dele não ajuda, o traço dele parece ser o mesmo, tipo, dos caras que trabalham na agência dos nomes, que é uns caras mais velhos. Aí você fica, porra, Leandro, caralho, velho, tipo assim, faz um traço mais novo, ou diminua o tamanho pra dar esse indicativo. Se você não sabe desenhar a cara de gente nova, diminua o tamanho do sujeito, talvez ajudaria, né? Tipo o Brian Talbot no... acho que na minissérie dos Garotos Detetives Mortos, que se possível aí um dia, qualquer coisa eu resenho pra vocês ainda, já tem lá a resenha no Instagram, tá? É um derivado de Sandman. Porra, bicho, o cara faz o rosto como se fosse de um adulto. Só que são crianças, adolescentes, tipo, parece um bando de anão, sabe? É ridículo, cara. Aí não é tipo, nossa, isso me tirou da leitura. Não, mas eu achei um trem engraçado, né? No caso do Brian Talbot é mais escroto, assim, um pouco, mas no caso do Leandro Fernandes eu achei engraçado. Tipo, peraí, esse cara tem 16? Como eu disse, né, tem esse lance das feições e tal, mas os momentos de ação e toda a paginação é bem decente, pelo menos isso aí ele compensa, tá? Enquanto que o Philip é prejudicado pela arte do Leandro nesse quesito de feições, a própria Katia, ela é avacalhada pelo roteiro do Peter Milligan. Por quê? Ela, brincando, falando em termos curtos e breves, ela é meramente uma bonitinha, desculpa o palavreado, tá? Ela é uma bonitinha gostosinha que sabe lutar MMA. Só que, bicho, ela é mais fina que meu dedo. Nas capas ela é magra, na arte normal do quadrinho ela é magra. Como é que ela sabe peitar uns assassinos profissional e tipo uns matador, atirador de elite, cara tipo de agência secreta? Mano, ela é uma magrinha que sabe dar porrada e ela não tem nem porte pra isso, sabe? É ridículo demais. Mas aí você pensa, pô, Ivan, dependendo ela é porradeira e não sei o que. Mas pra mim, na minha opinião, metade da capacidade de brigar não é só saber bater nos pontos certos, saber desviar, não apanhar, né? É você ter constituição, você ter porte, seja de força, seja de velocidade, a não ser que ela seja extremamente rápida. Mas repetindo mais uma vez, pro naipe de cara, de gente que ela enfrenta, tipo o cirurgião, que é um cara que corta um monte de coisa com a buceta de um bisturi. O cara corta um monte de trem com bisturi, o cara corta a porta de um carro, entendeu? Um cara que é quase, entre aspas, super dotado nesse sentido, um cara muito habilidoso, né? Ela ganha dos caras. É claro que pelo menos o Peter Milligan é covarde. Ela sangra, quebra o braço, quebra o nariz, sangra pra caramba, se fode inteira. Que aí também pra dar um senso de equilíbrio. Que aí pelo menos a gente releva. Ela é esforçada, né? Mas a única bagagem dela é MMA, cara. Dependendo ali, o 4, 5 anos de karatê também que eu fiz não conta de nada. Como é que ela dando, tipo, 2 aulas intensivas de MMA conseguiu peitar uns caras de agência secreta? Pra mim não faz sentido. Pra mim não dá certo. A constituição dela não ajuda. O corpinho dela de modelo bonitinha não ajuda, né? E além disso, no caso, né, pra você que tá vendo isso aqui, ai nossa, lacração, você é dessa galera, a moça ela é afro. Inclusive tem coisas da história relacionadas a ela e a mãe dela, e além da própria questão da etnia dela, que são pinceladas na história, acrescentam ao background, né, a biografia dela mesma, e não fica chato. Então pra você aí que é cismado e gosta de pôr defeito em tudo, aqui não atrapalha em nada. Se você quiser ler por sua conta, sem problemas. Mas o defeito mesmo da personagem em si é a porra da Constituição com essa, né, brincando, skills, habilidades, brigar em boteco, é isso aí, né? Tô brincando, tá? Ela fez MMA, tem todo um porquê explicado. Inclusive é do próprio marido falecido Kevin que fazia ela, né, fazer essas lutas de MMA. Aí depois mais pra frente, né, é tudo explicado, que é porque ele já era cismado, o marido dela fazia parte dos nomes, porque de primeiro momento ela não sabia, né. E aí a história vai desenrolando, vai contando tudo e a gente vai descobrindo, tá? Mas assim, é uma obra mediana, bem qualquer coisinha, começa morno e termina morno. Pra vocês terem ideia, além da questão do tiroteio, vai ser meio chulo que eu vou falar. Para mim um dos pontos altos da história é quando ela aparece nua pro Philip, porque tem todo um quê de humor e ela é sim uma moça muito bonita. O traço do Leandro favorece muito ela e dá um close assim, não close não, perdão, dá um ângulo bem legal assim no final de um capítulo e mostra ela nua assim de costas. E é um corpo muito bonito, ela é uma moça muito bonita. Estamos chegando ao fim de mais um vídeo, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, muito obrigado a você que assiste, compartilha e curte, tá? Que nos dá essa moral aí. A 2, estamos quase aí dependendo, chegando a 3 anos, né? Muito obrigado pelo carinho, pela compreensão, pela minha prolixidade, etc. É muita coisa na cabeça e tem hora que eu misturo as informações. Não esqueçam também de continuar seguindo a gente no Perdigeek, tanto no nosso link que vai estar aqui abaixo, né? linktr.ee/Perdigeek,
com nossos catálogos, com nossos links de associados e a nossa rede social lá, principal, que é o Instagram praticamente. E nos vemos por aí. Muito obrigado por tudo, nos vemos lá no Perdi Geek, nos vemos no próximo mês por aqui também, se você não tiver paciência de ver com frequência a minha carinha amassada, tá? Então, eu acho que é tudo. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela paciência e um beijo na sua alma. Tchau, tchau.